Olá pessoal, bem-vindos à aula de Geometria 1, onde nesse vídeo nós vamos estudar perpendicularidade. Então começamos aqui mostrando, apresentando o seguinte, que dadas duas retas, então vamos dizer que elas são perpendiculares, e aí o símbolo que a gente utiliza é esse, seria um T de cabeça para baixo, Se somente se essas retas são concorrentes, então devemos lembrar e retas concorrentes são retas que têm um único ponto em comum, E ainda formam ângulos adjacentes, suplementares, congruentes, Então, ângulos adjacentes quer dizer que eles só possuem um lado em comum e são suplementares congruentes, Ou seja, suplementares quer dizer que a soma dos ângulos tem que ser 180 graus, tá? E os dois ângulos têm que ser congruentes. Então, em outras palavras, dizemos que duas retas são perpendiculares se elas formarem ângulos suplementares medindo 90 graus, tá? Então está aqui o exemplo, temos uma reta A e uma reta B, Então esse quadradinho com um pontinho aqui no centro, ele representa um ângulo reto e sabemos que o ângulo reto é o ângulo de 90 graus, tá? Então está aqui, são dois ângulos que são adjacentes e congruentes, E suplementares, Então, são dois ângulos de 90 graus. Então, se duas retas formam ângulos de 90 graus, então podemos dizer que essas retas são perpendiculares, tá? E aqui também, vai formar ângulo de 90 graus, tá bom? E aí aqui está a representação algébrica, tá? Então, a leitura é o seguinte: as retas A e B são perpendiculares, Tá aqui o símbolo, de que as retas são perpendiculares, se somente se a interseção entre A e B é um único ponto P, e aí aqui está aqui o ponto P, E o ângulo A1PB, então está aqui ó, A1 PB1, tá? Então é esse ângulo aqui, 90 graus, é igual à medida de A1PB2, Aqui. Mas na prática, dizer que as duas retas são perpendiculares quer dizer que ela vai estar formando aqui quatro ângulos de 90 graus. Bom, e aí como consequência dessa definição, temos o seguinte, que duas semirretas, elas são perpendiculares, aqui ó, duas semirretas são perpendiculares, se somente se elas estão contidas em retas perpendiculares, e as semirretas têm que ter um ponto em comum. Aí o exemplo é essa figura aqui, ó, tá? Essa figura aqui. Veja que eu tenho aqui a semirreta, MB, a semirreta MB e a semirreta NA, Então, vejam que elas são semirretas contidas nas retas A e B, que já são perpendiculares, e o ponto comum entre as duas semirretas é o ponto P. Então, isso quer dizer que para as semirretas serem consideradas perpendiculares, elas não precisam necessariamente ter em comum a origem, Veja que cada semirreta tem uma origem distinta, tá? Mas aí é importante que elas tenham um ponto em comum. Uma outra consequência: dois segmentos de reta são perpendiculares se somente se estão contidos em retas perpendiculares e têm um ponto comum. Então, também é semelhante ao que acontece com a semirreta, Então, temos aqui os segmentos, HI e FG, tá? Eles têm em comum o ponto P e eles estão contidos em retas perpendiculares. Então, esses segmentos aqui também são perpendiculares. Então, vejam que para a gente considerar dois segmentos perpendiculares, eles não precisam necessariamente ter um extremo em comum, tá? O ponto comum pode ser ponto interno a cada um desses segmentos, tá? Então, nesse caso aqui, temos que HI, o segmento HI, ele é perpendicular ao segmento FG. Dizemos assim, Isso aqui seria a representação algébrica dessa informação. Agora vejamos a definição de retas oblíquas, Então, duas retas são oblíquas se somente se forem concorrentes e não perpendiculares. Então, temos as retas RS que se intersectam aqui nesse ponto P, Então, está aqui a interseção de RS é o ponto P. E vejam que elas não formam ângulos de 90 graus,
Então, por não formarem esses ângulos de 90 graus, então quer dizer que elas não são perpendiculares. Então, podemos classificá-las como retas oblíquas. E aí agora vamos ver, né, o teorema da existência e unicidade da perpendicular. Tá? Esse teorema ele pode ser provado com tudo que nós vimos até agora, mas eu não vou fazer essa demonstração, tá bom? Então, dados uma reta R e um ponto P, existe uma única reta que passa por P e é perpendicular à reta R, tá? Então, esse teorema diz que a reta perpendicular a R que passa por P, ela existe e é única, tá? Então, isso pode ser provado. Mas aí aqui eu vou mostrar essa figura, né? Na verdade, essa construção, essa animação, né? Que está aqui a reta R, né? E o ponto P, que pode ser um ponto qualquer do plano. Então, o ponto P ele pode estar fora da reta R ou pode estar sobre a reta R, tá? E aonde esse ponto P estiver, veja que só vai existir uma única reta perpendicular à reta R passando por esse ponto P aqui, ó, tá? Que eu estou chamando aqui de R'. Isso independe, né, da posição que a reta R estiver, tá? Só vai ter uma única reta que vai ser perpendicular a R, passando por esse ponto P. E aí agora temos a definição, né, da altura de um triângulo. Então, vamos considerar um triângulo ABC. A altura relativa ao vértice A desse triângulo ABC, ele vai ser um segmento que chamamos de H1, né? AH1, que é perpendicular à reta BC. Aí, essa reta BC é a reta que vai conter o lado BC, que é o lado oposto a esse vértice A aqui, né, do triângulo. Tá? E o ponto H1 vai ser um ponto dessa reta BC, tá bom? Então, vamos ver essa situação, essa primeira situação aqui, tá? Então, temos aqui o segmento, né, o lado BC, né? Então, temos uma reta que contém esse lado BC aqui, né? E aí temos o vértice A, bom? Então, por esse vértice A, só dá para traçar uma única reta perpendicular a essa reta BC que passa por ele, né? Então, isso quer dizer que só vai existir um único segmento que vai ter origem nesse ponto A e que vai ser perpendicular ao lado BC ou à reta BC, tá? Então, nesse caso aqui, temos essa altura AH1, né? Que, no caso aqui, esse segmento ele é interno, né? Ele está todo na região interna do triângulo ABC. Nessa segunda situação, temos aqui um triângulo retângulo, né? Aonde o vértice A, né, é um dos pontos da hipotenusa, né? Um dos vértices da hipotenusa. E nesse caso aqui, a altura desse triângulo, né, relativa ao vértice A, coincide com o cateto AB, né, nesse caso aqui. Tá? Já nesta situação aqui que vocês estão vendo, né, veja que a altura do triângulo, né, relativa ao vértice A é o segmento AH1, aonde o segmento AH1, a altura, ele está na região externa do triângulo, né? Então, ele não vai, esse H1, ele não vai ser um ponto do lado BC, né? Mas veja que a gente prolonga aqui, né? Essa reta, né? No caso, faz o prolongamento aqui do lado para localizar o ponto H1, certo? Então, essa daqui é a altura. É possível provar também, né? Mas podemos observar que, por exemplo, se o triângulo for um triângulo acutângulo, ou seja, todos os ângulos internos desse triângulo forem ângulos agudos, a altura desse triângulo aqui vai estar interna, né? A altura relativa ao lado BC, né? Ele é interno. Se o triângulo for retângulo, né? Então os catetos, né? Ele vai coincidir com um dos catetos. E se for um triângulo obtusângulo, né? No caso, ele é obtuso aqui, ó, no vértice B, né? Então, a altura relativa ao vértice A, né? O segmento ele vai estar na região externa, né, do triângulo, certo? A gente pode observar isso daqui.
E é claro o seguinte, eu estou traçando aqui a altura relativa ao vértice A. Podemos determinar uma altura relativa ao vértice B ou uma altura relativa ao vértice C, né? Tá bom? Isso vale para qualquer uma das três situações. Então, a altura ela não é só relativa ao vértice A, ela pode ser a qualquer um dos três vértices. Bom, e aí temos o primeiro exemplo, né? Se AH é a altura relativa ao lado BC, né? Veja que no exemplo lá eu chamei de altura relativa ao vértice A, né? Mas aí estamos tomando como referência ao lado BC agora, né? Do triângulo ABC. Então, em cada um dos casos, ele quer que determine a medida do ângulo B e do ângulo C, né? Então, temos que, na questão A aqui, né? Esse segmento AH é a altura relativa ao lado BC, então quer dizer que aquele forma um ângulo de 90 graus e esse lado aqui ele também forma um ângulo de 90 graus. Tá? Então, vamos observar aqui o triângulo AHC, né? Vamos observar. Então, temos que aqui ele mede 50 graus, né? Esse ângulo A. Aqui temos o ângulo de 90 graus e vamos olhar agora o ângulo C, né? Esse ângulo, aí lembrando que a soma dos ângulos internos de um triângulo, ele tem que dar 180 graus, né? Se aqui é 90 graus, então quer dizer que esse ângulo de 50 graus mais o ângulo C, ele tem que dar 90 graus também, né? Ou seja, eles são ângulos complementares, né? Então, nesse caso aqui, temos que o ângulo de 50 graus mais o ângulo C, ele tem que dar 90 graus, né? Então, podemos concluir dessa forma que esse ângulo C mede 40 graus, né? Nesse caso aqui. Bom, e agora, vamos observar, só para formalizar, né? C vai ser igual a 40 graus, né? E aí, vamos olhar agora o triângulo AHB, né? Temos que aqui o ângulo A vai medir 20 graus, temos que o ângulo H aqui mede 90 graus, né? Então, quer dizer que esse ângulo B, ele tem que ser o complementar desse ângulo de 20 graus, né? Segue o mesmo raciocínio, né? A soma dos três ângulos tem que dar 180 graus. Como no ângulo H ele já mede 90, então quer dizer que o ângulo A mais o ângulo B tem que ser igual a 90 graus, né? Então quer dizer que 20 graus mais o ângulo B tem que ser igual a 90 graus, né? Então, o ângulo B ele vai ser igual a 70 graus. Então, dessa forma, né? Esse ângulo aqui vai estar medindo 70 graus. Vejamos agora o caso da letra B, né? Na letra B temos o triângulo ABC, onde AH é a altura relativa ao lado BC, né? Então, com isso, temos que esse aqui é o ângulo de 90 graus e aqui também ele vai medir 90 graus, né? Então, dessa forma, temos o seguinte, se o ângulo AH, vamos dizer que aqui seja o ângulo, né, o ponto D e o ponto E, né, só para referência, né? Então, isso quer dizer o seguinte, se AHD mede 40 graus, então DHC, esse ângulo aqui, vai ser o complementar, né? Já que a soma desses dois ângulos aqui tem que dar 90 graus, não é isso? Então, se aqui é 40 graus, então esse ângulo aqui só pode ser 50 graus. Bom? E o mesmo pensamento vale para o lado de cá, ó, né? Esses dois ângulos aqui tem que ser 90 graus, né? Já que o segmento AH é a altura relativa ao lado BC, né? Então, AHB tem que medir 90 graus. Se esse aqui mede 60, aqui vai ser o complementar, que é 30 graus. Pronto, tá aqui. Bom, e aí também a seguinte informação. Veja que HD ele é perpendicular ao lado AC, né? Tá aqui, indicando aqui o ângulo. Então, quer dizer que aqui é o suplementar adjacente, né? Se aqui é 90, aqui vai ser 90. E aí, é só observar agora o triângulo DHC, né? DHC.
temos o ângulo de 50 graus aqui e aqui é o ângulo de 90 graus. Então, esse ângulo C aqui, tá? Ele é um triângulo retângulo, né? HDC, ele é retângulo, né, no vértice D. Então, quer dizer que esse ângulo H e o ângulo C são complementares, né? Então, se aqui é 50, o ângulo C é o complementar de 50 graus, que é 40 graus, né? A soma deles tem que dar 90 graus aqui nesse caso. E temos ainda o seguinte, olhando o triângulo agora, BHE, né? O segmento HE é perpendicular ao lado AB, né? Então, se aqui mede 90 graus, né? Como é perpendicular, aqui também vai medir 90 graus, né? Então, logo, o ângulo B, ele vai ser o complementar do ângulo H aqui, né? Então, se o ângulo H é 30 graus, então o ângulo B só pode ser 60 graus, tá bom? E aí, dessa forma, a gente identifica a medida dos ângulos B e C no triângulo ABC. Aí temos um teorema aqui, tá? Por ser um teorema, é possível ser demonstrado. Então, dois ângulos de lados, respectivamente perpendiculares, são congruentes ou suplementares. Então, para a gente entender, vamos olhar aqui esse exemplo 2. Então, temos o ângulo aqui de 25 graus e o ângulo x, né? E o problema é que a gente encontre o valor de x. Observem o seguinte, tá? Vamos dizer que no ângulo de 25 graus, ele tenha lado A e lado B. E no ângulo X, ele tenha ângulo C e ângulo D. Bom, então observem o seguinte, tá? Que o lado B e o lado C, eles são perpendiculares, né? Então, B é perpendicular a C. E também observamos que o lado A e o lado D também são perpendiculares. Bom, então vejam que os lados do ângulo de 25 graus são respectivamente perpendiculares aos lados do ângulo X, né? Então, pelo teorema que vimos aqui, ou esses dois ângulos são suplementares, ou seja, a soma deles vai dar 180 graus, ou eles são congruentes, ou seja, X e o ângulo de 25 graus têm a mesma medida, né? Tem a mesma amplitude, tá certo? E só de observar a gente vai ver, né? A gente vê, né, que eles não são suplementares, né? Ou seja, a soma deles não dá 180 graus, então eles só podem ser iguais, certo? Então aqui a gente já pode concluir então que x é igual a 25 graus. Agora, é claro, nem sempre dá para a gente chegar aqui e olhar que só de olhar a gente vê que os ângulos são iguais. É possível provar, né, que x e 25 graus são amplitudes iguais, tá? Então, por exemplo, vamos dizer que essa medida aqui é uma medida A. A não, é uma medida x. Olha aqui. Vamos dizer aqui que ele mede x, certo? Então, esse ângulo aqui, eita, eu estou usando o x ali já, então vamos chamar de y. E seja y, tá? Então, esse ângulo aqui e o ângulo y são opostos pelo vértice. Então, aqui também vai ser y. E temos que esse lado aqui é perpendicular a esse, então aqui vai medir 90 graus, tá? Bom, então fica simples, né? Temos que x mais y dá 90 graus e 25 graus mais y dá 90 graus, tá? Então, dessa forma, a gente conclui que x e 25 graus são iguais, certo? Só vir aqui, ó, x mais y é igual a 90 graus e 25 graus, e 25 graus mais y é igual a 90 graus, né? Então, dessa forma, x, né, ele vai ser igual a 25 graus. Bom? Mas aí, só aplicando diretamente o teorema, a gente chega a essa conclusão, tá? Só pelo teorema. Vamos ver agora a letra B, né? Na letra B, observem, ó,
temos o ângulo de 35 graus e o ângulo x. Ó. Veja que cada lado do ângulo x é respectivamente perpendicular aos lados do ângulo de 35 graus. Bom? Então, isso quer dizer que x e 35 graus ou são suplementares ou eles são congruentes, né? E aí aqui é notório que eles só podem ser suplementares, né? Eles não podem ser congruentes. E também é possível provar, né, que eles vão ser suplementares, tá? Então quer dizer que x mais 35 graus é igual a 180 graus. Então, dessa maneira, temos que x ele vai ser 180 graus menos 35 graus, né? E aí, dessa maneira, ele só pode ser 145 graus, né? 145 graus, tá bom? Então, x aqui é 145 graus. A definição da mediatriz de um segmento. Então, a mediatriz de um segmento é a reta perpendicular ao segmento, né, dado, e vai passar pelo ponto médio do segmento. Então, temos aqui o segmento AB e o ponto M, né, que é o ponto médio do segmento AB. E a reta Mzinho, aqui, né, ela é perpendicular ao segmento AB, está aqui formando um ângulo de 90 graus, né, e está passando pelo ponto M. Então, podemos dizer que o Mzinho é mediatriz do segmento AB, né? De AB. Aqui eu apresento para vocês uma propriedade, né, dos pontos de uma mediatriz. Tá? Então, essa propriedade aí a gente pode demonstrar também, né? Então, todo ponto da mediatriz de um segmento é equidistante das extremidades do segmento, né? Então, dizer que é equidistante quer dizer que qualquer ponto de uma reta mediatriz, né, de um segmento, está a uma mesma distância dos extremos desse segmento. Então, vejamos aqui, né? A reta G ela é a mediatriz do segmento AB. E C é um ponto da reta G. Então, vejam que C está a uma mesma distância dos pontos A e do ponto B. E o ponto C ele pode ser qualquer um dos pontos da reta G. Ó. Veja que as medidas é sempre a mesma, né? Mesmo que a gente altere ou mude a posição do segmento AB, né? Veja que o ponto C, que é um ponto da reta G, vai estar sempre a uma mesma distância dos pontos A e B, né? Que são os extremos do segmento aqui dado. Aí vejamos uma relação importante, né? Que é a relação entre hipotenusa e a sua mediana. Então, temos que a mediana relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo, ele mede a metade dessa hipotenusa. Tá? Lembrando que o que é a mediana? A mediana é o segmento com extremos em um vértice e no ponto médio ao lado oposto ao vértice. Tá? Então, vamos ver aqui esse exemplo 3. Se o triângulo ABC é retângulo à hipotenusa BC e AM é a mediana, então vamos determinar o valor de x, né? Então, olhando aqui a letra A, temos que nesse triângulo BC é a hipotenusa e AM é a mediana, certo? Então, isso quer dizer que a medida dessa mediana AM é igual à metade da medida da hipotenusa BC, né? Que é o que esse teorema aqui diz. Então, lembrando que como M é o ponto médio da hipotenusa, né? Então, MC tem a mesma medida que o MB, tá? Então, MB e MC são congruentes e AM, que é a mediana, tem a mesma medida que MC e MB, tá bom? Então, como o triângulo ABC ele é retângulo de hipotenusa BC, então quer dizer que no vértice A, né, temos o ângulo de 90 graus. Então, quer dizer que esses ângulos, né, B e esse ângulo C, eles vão ser complementares, né? Então, a soma deles vai dar 90 graus. Então, se aqui mede 65 graus, o ângulo C só pode ser o complementar, que é o ângulo de 25 graus.
Aqui, 25 graus. Aí agora, né, como que é o valor de x, vamos olhar aqui para o triângulo AMC. Bom, então, AMC, AM e MC, eles têm a mesma medida, né? Então, quer dizer que esse triângulo AMC é um triângulo isósceles, né? Cuja base vai ser o lado AC. E aí vocês devem lembrar que os ângulos da base de um triângulo isósceles, eles são congruentes. Então, se aqui mede 25 graus, então esse ângulo aqui também vai medir 25 graus, tá? Então, dessa forma, x só pode ser 25 graus. Agora vamos dar uma olhada na letra B. Na letra B, temos o triângulo ABC, de hipotenusa BC, né? O segmento AH é perpendicular à hipotenusa BC. Então, quer dizer que AH é a altura relativa à hipotenusa. Tá bom? Então, veja o seguinte, né? O triângulo AHB é um triângulo retângulo, né? De hipotenusa AB. Então, os ângulos da hipotenusa, né? Eles são complementares. Então, isso quer dizer que o ângulo B mais esse ângulo aqui que mede x, né? Lembrando que eu estou olhando o triângulo AHB, né? Eles são complementares, quer dizer que ele é igual a 90 graus. Também temos que no triângulo ABC, que também é retângulo, né? De hipotenusa BC, os ângulos B e o ângulo C também são complementares, tá? Então, B mais C é igual, né, a 90 graus. Tá? Então, dessa forma, só podemos concluir que o ângulo C vai ser igual à medida x. Né? Então, podemos dizer que a medida de C aqui é x. Tá bom? E aí também temos uma outra informação que o segmento AM é a mediana relativa à hipotenusa BC, né? Então, quer dizer que a medida de AM vai ser igual à medida de MC, tá? Já que M é o ponto médio da hipotenusa. Então, no triângulo AMC, ele é isósceles de base AC, né? Então, no triângulo isósceles, os ângulos da base, eles são congruentes. Então, quer dizer que essa medida aqui é x também. Então, dessa forma, temos que, né, em todo o ângulo A, né, o ângulo A todo aqui, ele mede 90 graus. Né? Então, quer dizer que x mais o ângulo de 50 graus mais x vai dar 90 graus. Então, vamos escrever aqui, né? Que x mais 50 graus mais x é igual a 90 graus. Né? Então, x mais x dá 2x. E aí eu passo 50 graus, né, para o outro lado, aí fica 90 graus menos 50 graus, e vai dar 40 graus, né? Então fica 2x igual a 40 graus. Então x ele vai ser 40 graus dividido por 2. Assim x ele vai ser o ângulo de 20 graus. Então, dessa forma, a gente encontra o valor de x. Bom, gente, então aqui eu concluo esse vídeo. As dúvidas que vocês tiverem, coloquem aí no Classroom, tá certo? Para a gente poder ir resolvendo tudo que for possível. Bom, então, até o próximo vídeo.